Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham, né, pelas redes sociais, a nossa querida Diocese de Limeira. Então, estamos aqui para meditar o Evangelho desse próximo domingo, solenidade de Todos os Santos e Santas, dia 3 de novembro de 2024. No Brasil, a solenidade de Todos os Santos é transferida sempre para o domingo seguinte. Então, como 1º de novembro foi na sexta-feira, ela é transferida para o domingo, dia 3 de novembro. Então vamos ao texto do Evangelho dessa solenidade. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, hoje então somos convidados, a apreciar o exemplo dos santos e santas. Ser santo não significa, quando se fala assim que alguém é santo, significa que aquela pessoa viveu na intimidade com Deus. Intimidade, comunhão, que começou já nessa vida e alcançou a sua plenitude no pós-morte. E a santidade é a vocação de todos nós. Eu gosto muito daquela passagem da carta aos Efésios, que diz assim, Efésios 1:4. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face sem máculas e santos pelo amor. Olha só, antes da criação do mundo, Deus Pai já nos pensou para sermos santos. E qual é o modelo de santidade? Jesus Cristo. Ele é o modelo. Nós somos a tela. O Espírito Santo é o artista. Eu me recordo de uma vez eu vendo um artista trabalhando numa praça e estava pintando uma igreja. E ele não tirava os olhos da igreja. Ele tinha acabado de desenhar na tela e aí ele ia pintando. Perfeito. O modelo era a igreja e tinha a tela, o artista era ele. Ficou lindo o quadro. Perfeito. Eu digo o mesmo acontece conosco. O modelo de santidade é Jesus Cristo. A tela somos nós. O Espírito Santo vai nos santificando. Se a gente colabora, o Espírito Santo imprime a imagem de Cristo em nós. Como uma vez eu li uma entrevista em que alguém que conheceu a Madre Teresa de Calcutá, ficou muito impressionado com a pessoa dela. Eu me recordo que o repórter perguntou, era um famoso, perguntou para ele, e aí, o que você sentiu da Madre Teresa? Ele respondeu assim, senti Deus presente naquela velhinha. É isso, é a santidade. Aliás, os santos não constituem um grupo limitado de pessoas privilegiadas, de pessoas excepcionais. Ao contrário, foram pessoas que viveram com os pés no chão, como diz o Papa Francisco. Experimentar a fadiga diária da existência com seu sucesso e fracasso, como nós experimentamos, mas sempre encontrar em Deus a força para se levantar e a continuar o caminho rumo à santidade. Como bem destaca o Evangelho que acabamos de ouvir, o Evangelho das Bem-aventuranças, Os santos foram capazes de vencer as provações desta vida, a fome, a sede de justiça, as incompreensões, as decepções, as perseguições, tudo isso eles venceram movidos pela graça de Deus. São bem-aventurados, felizes. No céu não estão somente os santos e santas reconhecidos oficialmente, canonizados pela igreja. Aí se fala assim, quando uma pessoa é canonizada, se fala assim, ela é colocada no cânon dos santos, na lista dos santos, pela vida que levou, por todas as graças que as pessoas obtêm aqui na terra, aquela pessoa está no céu, com 100% de certeza. Mas também temos homens e mulheres de todas as épocas e nações, muitos que nós conhecemos, muitos até parentes nossos, que também procuraram cumprir com amor e fidelidade a palavra de Deus. Já fizeram a sua purificação e já também estão na glória. De uma grande parte desses santos e santas, não conhecemos os rostos, nem sequer os nomes, mas pela fé temos uma certeza. Já contemplo também a glória de Deus, Já estão na igreja triunfante. Nós somos a igreja peregrina. Aqueles que morreram e estão se purificando
a igreja padecente, o purgatório, que nós vamos celebrar no dia 2 de novembro, e os que já passaram pelo purgatório e estão no céu, é a igreja triunfante. Também são santos e santas. Nessa perspectiva, nós podemos contemplar a leitura do Apocalipse, que vai ser a primeira leitura da missa do próximo domingo, da solenidade de Todos os Santos. E é interessante, né? Especialmente aquela passagem, então o Apocalipse fala assim: e vi uma grande multidão no céu, 144 mil pessoas de todas as tribos de Israel. Tem muita gente que se embanana com esse livro. O livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos, né? Uma linguagem alegórica, né? Quando se fala 144 mil, não é um número exato, é um número simbólico, simboliza todo o povo de Deus. Tanto que depois o autor diz assim: e vi uma multidão imensa, incontável. Olha só o detalhe: 12 são as tribos de Israel, o Antigo Testamento. 12 são os apóstolos de Jesus, o Novo Testamento. 12 vezes 12 é igual a 144. 1000 simboliza multidão. 144 vezes 1000, 144 mil, uma multidão incontável. Isso significa que a salvação é para todos. A santidade não é para um grupo de privilegiados. Eu me recordo de um padre que uma vez fez uma comparação muito bonita. Compara o processo de santificação a uma maratona. E aqui a gente pode comparar até com a São Silvestre, que é conhecido de todos nós brasileiros. Ele dizia assim: imagina essas maratonas que acontecem em vários lugares do mundo, aquelas maratonas imensas, milhares de pessoas correndo. Aí vemos aquele atleta que se destaca, né? Que vai à frente, dispara na frente, vai embora. Mas também tem aquele que vai mais devagar, como a gente, por exemplo, vê na São Silvestre. Mas está lá, correndo. O atleta de ponta, por exemplo, faz a São Silvestre em 40 minutos. Aquele outro que não é um atleta de ponta, tal, também continua. Leva 2 horas, 3 horas, mas completa a corrida. E ele diz assim: todos os que estiverem disputando a maratona da vida estão se santificando. Uns disparam na frente, como a Madre Teresa de Calcutá, um São Francisco de Assis. Outros vão mais devagar, mas vão. Chegam ao final, cruzam a linha de chegada, no seu ritmo. Só não se torna santo quem não quer continuar, quem desiste da maratona da vida. A santidade é para todos nós, é a meta, nós fomos criados para isso. Os santos e santas constituem a cidade santa, para a qual olhamos com esperança, né? Teve santos que não viam a hora de estar junto de Deus, né? Como a nossa meta definitiva. Eu acho muito belíssima aquela definição de céu, né? De Deus, né? Deus é horizonte sem limites, né? Novidade inesgotável. O céu pega o momento mais feliz da sua vida e multiplica pelo infinito. Puxa vida! É algo maravilhoso. Então nós temos nossos olhares sempre voltados para a cidade do céu, enquanto peregrinamos nessa cidade terrestre, lutando e vencendo as adversidades, buscando pôr em prática o Evangelho. Olhando para a vida dos santos e santas, somos estimulados a imitá-los. Esse é o sentido da solenidade de hoje, né? Imitá-los, né? Santo Inácio de Loyola teve essa percepção, né? Quando ele estava ferido, lendo a vida de santos, ele pensou: se eles puderam, por que também não posso? E se tornou o grande Inácio de Loyola. Muitas vezes nos cansamos, né, pela aspereza do caminho. A porta é estreita, o caminho é exigente, o Evangelho é exigente, mas a esperança nos dá força para avançar, a nunca desistir da caminhada, da maratona da vida para chegar à santidade. A Virgem Maria, guia segura da santidade, a ela confiamos a nossa peregrinação rumo à Pátria Celeste, enquanto invocamos a sua materna intercessão, especialmente para o repouso eterno de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.